dos antigos, cuja forte mão rege, sustém os astros na amplidão. Ó soberano, excelso Criador, com gratidão cantamos teu louvor. Desde o passado foste nossa luz, sol que até hoje com fulgor reluz, ser nosso esteio, guia e proteção. Tua palavra, lei e direção. Da guerra atroz, do crime assolação, dos tempos maus, de um mundo em confusão, seja teu braço nosso defensor, nós confiamos sempre em ti, Senhor. Teu povo, ó Deus, assiste em teu labor, no testemunho do teu grande amor. As nossas vidas vem fortalecer, para o teu nome sempre engrandecer. Amém. A graça e a paz estejam com todos os irmãos. Vou ler o Salmo 100. Assim diz a palavra do Senhor no Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu rebanho e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Com esse mesmo sentimento do salmista, estamos nessa manhã celebrando, alegrando, festejando com muita alegria o Senhor de toda a terra. Existe um propósito de estarmos aqui. O salmista nos fala: entrai pelas portas. O culto, ele é presencial. O culto, segundo a palavra de Deus, ele é coletivo. Não existe culto à distância. Para você que está também ouvindo a nossa transmissão, onde você está, cultue ao Senhor, adore, porque é necessário, porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Por isso nós estamos aqui, é motivo de muita alegria, e é também um privilégio de estarmos aqui na casa do Senhor para adorá-lo, para louvá-lo na sua santidade.
Vamos orar ao Senhor, adorando na sua beleza, na sua santidade. Curva as suas fontes, vamos orar ao Senhor. Senhor Pai bendito, nós te louvamos, porque o Senhor é bom. O Senhor dispensa a sua bondade, o teu amor a nós, o teu povo. O Senhor dispensa de graça também a todas as pessoas, e aos crentes o Senhor dá o seu Espírito e dá o seu Filho em favor da nossa alma, da nossa salvação. Te louvamos, ó Pai, por tantas bênçãos em nossa vida. Aceite, Senhor, o nosso louvor de lábios impuros, ó Deus, mas que o Senhor já purificou o nosso coração e podemos prestar um culto que te agrade, ó Deus, porque Cristo já ofereceu com aroma agradável, ó Deus, a sua vida em nosso favor. Pedimos, ó Pai, que haja, ó Deus, nesse culto, fale aos nossos corações, atende, ó Deus, o nosso clamor, ouve, ó Deus, nossos cânticos, ó Pai, de alegria, de gratidão ao Senhor. Pedimos, ó Pai, essas bênçãos, em nome de Jesus, amém. E eu convido a congregação que está aqui, que ao som do playback, possamos cantar o hino 32, hino 32 do nosso inário.
igreja pode sentar? Vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 37. Salmo 37. Vamos ler do verso 16 ao verso 31. Diz assim a palavra do Senhor: mas vale o pouco do justo que a abundância de muitos ímpios, pois os braços dos ímpios serão quebrados, mas os justos, o Senhor os sustém. O Senhor conhece os dias dos íntegros, a herança deles permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias do mal, e nos dias da fome se fartarão. Os ímpios, no entanto, perecerão, e os inimigos do Senhor serão como o viço das pastagens, serão aniquilados e se desfarão em fumaça. O ímpio pede emprestado e não paga, o justo, porém, se compadece e dá. Aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra e serão exterminados. Aqueles a quem amaldiçoa, o Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Fui moço, e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. É sempre compassivo e empresta, e a sua descendência será uma bênção. Aparte do mal e faze o bem, e será perpétua a tua morada. Pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. A boca do justo profere a sabedoria e a sua língua fala o que é justo. No coração tem ele a lei do seu Deus, os seus passos não vacilarão. Verso 31, no coração tem ele, o justo, a lei do seu Deus, os seus passos não vacilarão. A lei do Senhor é a que sustenta a vida do crente. A lei do Senhor é aquela que direciona os passos ou suas escolhas durante a sua vida. Que Deus assim nos abençoe e Ele aplique a sua palavra em nosso coração. Convido os nossos irmãos, a equipe de música, que nos conduza com os cânticos espirituais. A palavra está com o nosso irmão Mesaque e nossa irmã Fernanda. Bom dia a todos os irmãos. Nós estamos muito felizes de podermos estar aqui juntos para louvar o nome do Senhor. Eu peço que os irmãos nos acompanhem nesses dois louvores. Os irmãos, assim quiserem, podem ficar em pé para nos adorarmos ao Senhor. Eis-me aqui, outra vez, diante
Irmãos, essa canção é mais uma canção de adoração ao nosso Deus, uma canção nova. Eu peço que os irmãos nos acompanhem, não é uma canção difícil, mas vamos nesse sentimento de adoração continuar adorando o nome do Senhor. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas
do Senhor. Os irmãos podem se assentar. Neste momento, tendo a oportunidade de louvar o Senhor e podemos nos alimentar espiritualmente, vou passar a palavra ao pastor Fábio, que irá ministrar a ceia do Senhor para nós. A palavra está com o pastor. Bom dia, irmãos, graça e paz. Deus seja louvado, né? O nome do Senhor Jesus Cristo. Como disse o presbítero Marcelo, hoje é uma manhã de grandes alegrias, onde nós trazemos à memória aquilo que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo fez por nós, né? Para tanto, eu quero ler um trecho da palavra de Deus que se encontra na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11. Uma breve leitura, rapidamente nós estaremos lendo e participando desse sacramento, deste memorial. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 17. Vou estar lendo o texto. Entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vós, e até certo ponto eu creio, pois é necessário que há divergência entre vós, para que sejam conhecidos quais dentre vós são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come em sua própria ceia, sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Será que vocês não têm caso de comer ou beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Aí no versículo 23 ele diz da seguinte forma: Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: Isto é meu corpo que é dado em favor de vós, ou de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre o que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se a cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para a sua própria condenação. E naquela igreja, meus irmãos, havia um motivo porque havia muitos doentes, porque o pessoal lá, os irmãos, não estavam discernindo o corpo de Cristo. Esse sentido da palavra dormir, aqui é morrer, ou ficar doente, né? Ficar doente fisicamente, mas morrer também. Tá? Então são as consequências de comer o pão e beber o suco, sem discernir o corpo. Mas eu creio que nessa manhã aqui todos têm em mente o significado, né, do sacrifício, da morte substitutiva de Cristo Jesus, a morte expiatória dele, né? Então hoje nós vamos trazer à memória aquilo que Cristo Jesus fez por nós. Essa igreja era uma igreja problemática, todos nós sabemos, era uma igreja que tinha os dons espirituais, mas havia coisas lá que teria que ser ajustadas, né? Então nós cremos também que nós estamos no processo de santificação, e a cada dia que nós confessamos os nossos pecados e buscamos de todo o nosso coração o Senhor Jesus Cristo, de verdade mesmo, Ele nos perdoa, né? E Ele nos traz a alegria da salvação. Então hoje vamos trazer à memória o que o Senhor Jesus Cristo fez por nós. Então nós vamos fazer da maneira que o pastor Trindade, o reverendo Trindade, junto com o seu concílio determinou, né? Os irmãos da primeira fileira vêm aqui à frente e pegam os dois elementos, o suco
Todos pegaram os elementos? Nós vamos estar orando agora, agradecendo ao Senhor, tanto pelo pão, que simboliza o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo, que foi dilacerado na cruz do Calvário, e o sangue, né? O suco simboliza o sangue também. E o mais importante de tudo também, meus irmãos, este memorial, nós, a igreja, o corpo de Cristo, quando nós fazemos este momento de celebração, nós anunciamos que Cristo vai voltar. Ora Maranata, Senhor Jesus, vem, né? E é um sinal da nova aliança, uma aliança inquebrável, incorruptível. Ninguém pode nos tirar esse direito, né? É um atributo irrevogável de Deus, é um presente, é um dom de Deus a salvação em Cristo Jesus. Vamos estar orando então? Glorioso Deus, Pai amado, muito obrigado, Senhor Jesus, por esta igreja, por cada membro que está aqui presente, ó Pai, nesta manhã. Abençoa o pastor Altair Trindade, Senhor, o seu corpo diaconal, Senhor Jesus Cristo, os irmãos que fazem parte, ó Deus, da diretoria desta igreja, Senhor Jesus Cristo. Que o Teu Espírito Santo, ó Pai, visite cada coração. Deus, neste momento em que vamos comer do pão e beber do suco de uva, que possamos nos examinar, Senhor, neste momento. Ó Pai, como tem sido a nossa vida, os nossos relacionamentos com os nossos próximos, ó Pai, com o nosso próximo, aliás, a nossa vida com a nossa esposa, com os nossos filhos, ó Pai. Nos ajude, Senhor, a trazer à memória, Senhor Jesus Cristo, aquilo que o Senhor fez por nós. Obrigado, ó Deus, pela justificação, pela salvação. Obrigado, ó Deus, por esta dádiva, Deus, glorioso em Cristo Jesus. São por estas bênçãos que nós pedimos, ó Pai, e lhe agradecemos em nome de Cristo Jesus, o nosso único e suficiente Salvador. Amém. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque nos sentimos fortalecidos e amparados e consolados pelo Teu Espírito Santo. Mais uma vez, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queria passar a palavra para o presbítero Marcelo e agradecer de todo o meu coração, presbítero Marcelo, por essa oportunidade. Deus te abençoe, viu? Convido os irmãos que abram as suas Bíblias no segundo livro dos Reis, capítulo 4. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, do verso 38 a 41. Diz a palavra do Senhor: Voltou Eliseu para Gilgal. Havia fome naquela terra. E estando os discípulos dos profetas assentados diante dele, disse ao seu moço: Põe a panela grande ao lume e faze um cozinhado para os discípulos dos profetas. Então saiu um ao campo a apanhar ervas e achou uma trepadeira silvestre, e colhendo dela, encheu a sua capa
de colincítidas. Voltou e cortou-as em pedaços, pondo-os na panela, visto que não as conheciam. Depois deram de comer aos homens, enquanto comiam do cozinhado, exclamaram: morte na panela, ó homem de Deus! E não puderam comer. Porém ele disse: trazei farinha. Ele a deitou na panela e disse: tira de comer para o povo. E já não havia mal nenhum na panela. Vamos orar ao nosso Deus? Senhor Deus, Pai bendito, estamos diante do Senhor, da Tua face, para o adorá-lo, para glorificá-lo e, por meio da Tua palavra, ouvir a Tua instrução. Por meio de cânticos, louvar o Senhor e oração, falar ao Senhor, confessando os nossos pecados e, antes de tudo, declaramos que Tu és o nosso Deus e nós o adoramos. Fale, ó Deus, por meio do Teu servo, a Tua igreja e todos quantos vão ouvir essa mensagem. Não seja de vontade humana, mas seja todo o conselho da Tua vontade para a nossa vida. Perdoa, ó Deus, nossos pecados. Nós Te rogamos em nome de Jesus. Amém. Tem pessoas que gostam de assistir vídeos, né? Hoje não precisamos mais de programas de televisão, mas vídeos de receitas para aprender a cozinhar, preparar novos pratos, doces ou salgados. E as pessoas anotam com papel e caneta, depois é só fazer o teste na cozinha, não é assim? E quando dá certo a receita, as pessoas elogiam, falam: nossa, que bolo maravilhoso, que torta maravilhosa. Onde você aprendeu? Você pode dizer: aprendi a receita na internet. Ficou fácil cozinhar. E eu acho interessante quando as pessoas misturam vários ingredientes de uma receita, que você parece que não vai dar em nada, ou não vai ficar saboroso. E fica um prato diferente, que dá vontade de fazer ou experimentar, para quem gosta de cozinhar. Mas, tem um cozinheiro aqui, nesse relato bíblico, essa narrativa bíblica que eu li, que fatalmente não faria sucesso em nenhum vídeo de culinária dos nossos tempos. Hoje nós vamos aprender o que aconteceu com essa receita de caldo, ou essa armadilha da culinária que houve, a armadilha da culinária. E é o tema que vou trabalhar com os irmãos, de como não cair nas armadilhas da culinária. Eu vou explicar por quê o termo culinária. Profeta Eliseu, no seu lugar, na escola de profetas, ensinando os profetas a pregarem, ensinando a lei, a falar do Messias. O profeta Eliseu, assim como um pai provendo o alimento físico, para o nosso físico, para o físico deles, o alimento espiritual, semelhantemente como nós tivemos hoje, o alimento espiritual, meio de graça, a ceia, não somente um memorial, mas é um alimento, é um canal, é a bênção que Deus nos deu, Ele nos deu, e é uma ordenança também. Eliseu tinha essa preocupação, e é com felicidade que ele fazia isso com empenho, cuidava dos seus, para serem bem alimentados. Havia, naquele contexto, uma fome, bem relatado no capítulo 8, do verso 1. Havia fome. 2 Reis 8:1, falou Eliseu àquela mulher cujo filho ele restaurara a vida, dizendo: levanta-te, vai com os de tua casa e mora onde puderes, porque o Senhor chamou a fome, a qual virá sobre a terra por 7 anos. Havia fome, não somente
depois e antes desse acontecimento, havia fome, havia escassez de alimento. Havia no tempo de Elias, havia também no tempo de Eliseu. Aqui nós temos um exemplo de alimentar o povo espiritualmente e também fisicamente. Nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus, o Messias, alimentou por 2 vezes uma multidão, espiritualmente e fisicamente. E aqui Eliseu é um tipo de Cristo, uma tipologia. Nós lemos no texto, o Salmo 37, verso 19, que Deus nos dará os seus justos, que nós nos fartemos de alimento nos dias de fome. Nos fartemos e também espiritualmente. Eliseu, naquele contexto, ele fez da comida prejudicial, da comida venenosa, tornou uma comida segura e sadia nos dias de aula daquele profeta. Ele ordenou que providenciasse comida, e alguém foi providenciar comida, mas uma comida que não alimentava. E não se tratava ali de carne, mas fala de um caldo, fala de ervas, depois vem a farinha. Alguém que foi buscar alimento, trouxe por engano, algo que era nocivo, com um paladar repugnante, ruim. Entenderam que aquilo não era comida, algo está errado com aquela comida, e aquela erva, ela parecia uma espécie de uma melancia, mas com sabor e a textura de um pepino, mas amargo, e comida em excesso poderia sim causar morte. Mexeram bem o caldo, misturaram e deram de comer, mas o povo não quis comer. Havia algo estranho com aquela comida, e gritaram: homem de Deus, o caldo está envenenado, há algo errado com essa comida. No verso 39, foi porque aquele homem apanhou tudo que podia carregar, ele estava com pressa, estava com fome, adquiriu por compulsão qualquer coisa que tinha para alimentar o seu físico e levou para o povo. Em breve descobriram que o paladar era ruim e havia morte na panela, veneno na panela. Frequentemente nós podemos ver que às vezes o que compramos para comer pode ser um laço, pode ser uma armadilha. Nem sempre aquilo que é agradável aos nossos olhos, nem sempre que também às vezes até o paladar faz bem para nós. E faz bem nós sermos criteriosos. E aqui Eliseu, ele dá como se fosse um chefe de cozinha. E arruma aquela receita. E todos se fartaram. A farinha na mão de Eliseu teve o poder de curar a comida, e não foi o fato da farinha em si, mas o poder de Deus nas mãos do homem de Deus. Deus interviu naquela situação. Nós devemos também reconhecer a bondade de Deus, como Deus é bondoso e nos dá uma comida saudável e nutritiva. E Deus, acima de tudo, Ele nos alimenta com a sua palavra. Foi assim que Jesus falou ao diabo: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus ensinou isso. O que podemos aprender com esse crime da culinária? Que tipo de ingrediente você tem alimentado a sua vida espiritual? Você que é membro da igreja, não tem congregado aqui. E eu tenho a certeza, eu tenho a plena convicção aqui, como membro do conselho, que tudo que é falado e que é ensinado aqui, ele é supervisionado e não é falado heresia. Se é falado, nós corrigimos. É um alimento confiável. Como você tem se alimentado em casa? Com o seu smartphone? Com o seu computador?
com o que você lê? Você tem experimentado e tem reconhecido as armadilhas da culinária espiritual? Em primeiro lugar, para que não caiamos na armadilha da culinária espiritual, em primeiro lugar, não invente ingredientes. Siga a receita. Nós temos a mania sempre de fazer as coisas do nosso jeito. Nós, o conselho, nos reunimos faz alguns meses, já pensando na volta do culto presencial. E eu pessoalmente disse, vai ser bom, vamos encher a igreja, podemos abrir o pátio. Alguém disse assim, espera um pouquinho. Você está tendo, ou a minha fé, ou sua fé é demais, ou minha fé é pouca, alguém disse, olha. A tendência é inventar. Não, eu ouço em casa, eu ouço o pregador, eu leio os devocionais, eu assisto os vídeos da igreja quando dá tempo. Não invente ingrediente. O culto é presencial, é entrar pelas portas. É simples, é um pregador, são cânticos, são orações. Se o membro concorda com isso, tem que concordar com aquele que é desigrejado e está tudo bem. Ora, quando nós somos recebidos na igreja aqui, nós prometemos que vamos prestigiar o trabalho presencialmente, financeiramente. Ora, um Covid-19 não pode ser maior do que nosso Deus, do que a graça. Deus promete que vai nos sustentar, fisicamente, espiritualmente. Como a pessoa pode rejeitar? Temos ceia, não tem quórum, a igreja não comporta, abre para visitantes. Como dissesse, eu não quero receber. As pessoas inventam da sua maneira, eu tenho certeza, as pessoas visitam parentes, vão para o mercado, vão para banco. A igreja disponibiliza de todos os acessórios, gel, ventilação, termômetro que lugar nenhum tem, para garantir a segurança. Poderia ter lotado esse pátio de gente, mas você inventa. Você não pode inventar. Nossa vida não se baseia em boas ideias que surgem em nossa cabeça. Moisés disse de maneira simples como receber a lei do Senhor e os seus mandamentos. Os mandamentos que hoje estou dando a vocês não são difíceis de entender, nem de cumprir. Não estão lá em cima, no céu, do modo que vocês perguntem, quem subirá ao céu, ao fim de nos trazer os mandamentos, para os ouvirmos e cumprirmos? Nem estão do outro lado do mar, do modo que pergunte, quem atravessará o mar, a fim de nos trazer os mandamentos, para os ouvirmos e cumprirmos? Pelo contrário, os mandamentos que estão aqui com vocês, vós os guardam no coração e podem recitá-los e por isso devem cumpri-los. Deuteronômio 30, de 11 a 14. Não invente. Deixa sua criatividade para outra coisa. A receita de Deus é a Bíblia, na sua simplicidade. Deus já fez a fórmula. Deus formulou o culto, a maneira de congregar. O vírus não pode ser maior do que o poder de Deus. Eu não posso crer que os irmãos não confiem na graça de Deus. Os irmãos do primeiro século se reuniam, não era em parque, não era em salão, se reuniam nas catacumbas, nos cemitérios, sem iluminação, sem higiene, sem máscaras, sem álcool em gel. A Bíblia nos relata que pessoas se infectaram.
porque Deus é maior. Eu não posso crer que você crê num Deus pequeno, que é maior que um Covid-19. Eu não posso crer nisso. Por isso, portanto, não invente. Deixe a sua criatividade para outra coisa. Em segundo lugar, não caia nas armadilhas da culinária espiritual. Em segundo lugar, não julgue pela aparência. Não julgue pela aparência. O profeta que foi colher ervas no campo, deve ter achado aquela erva uma fruta, ou um legume, ou uma erva diferente. Um incrementar, deixar o caldo mais gostoso, mas apesar de parecer uma pequena melancia saborosa e doce tinha um gosto de pepino amargo. Tome cuidado com algo que você não conhece. Parece ser a melhor opção para você. Você conhece o seu pastor, como ele prega? Você conhece os presbíteros? Você conhece os professores da escola dominical? É feita uma chamada, uma transmissão, para quem quiser participar, de videoconferência. As pessoas se preparam para o ensino. A semente é boa, mas às vezes a semente não chega nem a cair no solo ou rochoso. As pessoas não querem a palavra. Não julgue pela aparência. Existe trabalho na nossa igreja, o conselho disponibiliza aulas. E cadê os jovens? Por que não participam? Cadê os membros da igreja? Que não dá nem sinal de vida, nem sinal de fumaça. Quer dizer, antes da pandemia, se pudesse, também não viriam à igreja? Pô, é a aparência? Se for aparência, tudo bem, mas o conteúdo não tem nada errado. Naquele tempo, havia fome na terra, mas hoje, as pessoas não têm nem fome da palavra de Deus. Sabe por quê? Sabe por que você perde a fome? Porque se empanturra de coisas ruins. Se empanturra. Quanto tempo você gasta na internet, Instagram, redes sociais, vídeo, de música, e não tem apetite da palavra de Deus? Se empanturra e não quer ouvir a palavra de Deus. Por mais que a aparência não seja ruim, se não seja boa, aí não tem fome da palavra de Deus mesmo. Damos um oi, uma boa noite, um bom dia para as pessoas na nossa igreja, para ouvir a palavra de Deus, para vir à igreja, e cadê? Não tem fome. Quero que, ou porque já a apatia, o esfriamento tomou conta mesmo, ou já está empanturrado de outras coisas, já está intoxicado de tantas coisas, e logo, logo está envenenado, morte na panela, ingrediente que o homem colocou, a receita que o homem colocou. Cuidado, o veneno pode matar. O Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos. A pessoa vê, não, é muito grave, não posso ir para a igreja. É grave. Ou, eu tenho coisa melhor para fazer do que participar de uma aula, de um bate-papo. Um irmão que se prepara, e a palavra de Deus ele vai ensinar. As pessoas não querem ouvir. Não querem ouvir. Mas o Senhor lhe olha para o coração. O dono de todas as receitas sabe os melhores ingredientes para a nossa vida. É o Senhor que sabe.
Ele não olha a aparência, mas ele olha o valor real do que Ele quer nos dar. Ele sabe o que é melhor para a gente. Não invente. Não olhe a aparência. Não olhe a aparência. O mundo, no geral, maqueia as coisas. Se você for num frigorífico, num açougue, eu conheço, gente diz que eles colocam até um corante para a carne ficar mais vermelha, mais bonita. Aquela carne às vezes já não está muito boa. Não atente para a aparência das coisas. Não atente. Atente para aquilo que é real, que é confiável, que é Deus colocou, a receita de Deus. Cuidado com as armadilhas. Em terceiro lugar, Jesus é o pão da vida. Nenhuma receita espiritual seria sem Jesus, porque Ele mesmo diz em João 6,18, eu sou o pão da vida. Se Jesus é o pão da vida, de que alimento nós precisamos mais? O que pode nos alimentar? Eliseu, o profeta, usou a farinha para desenvenenar, não sei nem se existe essa palavra, o caldo que o homem tinha envenenado, quando decidiu fazer sua própria receita, escolhendo o ingrediente errado. Jesus usou o seu próprio sangue para tirar o pecado que o homem tinha cometido. Nós já nascemos envenenados, nascemos e mortos em nossos delitos e pecados, por nossa própria escolha, desobedecendo a Deus, escolhendo o que é mal. Deus sempre desejou que nós fôssemos nutridos e alimentados por Ele, mas o homem escolheu e ainda continua escolhendo fazer a sua própria receita, dessa própria maneira. O homem escolheu, Adão, né? Escolheu comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas a solução final, Deus enviou Jesus para que o seu sangue nos purificasse de todo o veneno do pecado, nos purificasse e nos livrasse da morte eterna. E hoje nós podemos, com muita alegria e privilégio, voltarmos a nos alimentarmos por Deus, porque Ele nos deu sua palavra. As pessoas já eram alimentadas antes mesmo da escrita, alimentadas pela tradição oral, transmitida por Abraão, por Noé, depois vem a lei, Moisés, os profetas, depois vem Jesus, o Novo Testamento, temos os livros da Bíblia ao nosso alcance. Não está longe para ir buscar do céu, não está longe para no fundo do mar, está ao nosso alcance. Jesus é a palavra de Deus, Ele é o nosso alimento. O apóstolo João nos fala o seguinte, que Ele nos purifica de todo o pecado, Ele tira o veneno do nosso coração. 1 João 1, verso 7, mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão um com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Você tem comunhão com Deus? Então você precisa ter comunhão com seus irmãos. Você ama, você adora o noivo, mas não quer ficar junto com a noiva? Espera aí, há uma incoerência aqui. Você anda na luz, você anda em comunhão com seus irmãos. Você manda um recado pelo WhatsApp, a pessoa não te dá nem oi. Espera aí,
Você está em comunhão ou não está? Você quer falar com seu irmão ou não quer? Você quer estar com seus irmãos na igreja ou não quer? Será que está numa cama, entubado, convalescente de alguma cirurgia? Deus julgará os nossos corações. Eu não sei o que passa no seu coração. Eu mal conheço o meu coração. O meu coração é enganoso. Por isso nós precisamos ser renovados diariamente, a nossa mente, pela palavra de